Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos mais uma semana de atividades. Primeiramente, eu gostaria de saber como foi as atividades no livro de vocês. Tudo ok? Tudo tranquilo? Gostaram dos vídeos, né? Então, nessa semana, a tia Andréa vai estar complementando com atividades em folha, tá? De acordo com aquilo que vocês estudaram lá no livro. Teve algumas atividades que eu falei para vocês, esse aqui eu vou estar acrescentando atividade em folha. Então, são essas que nós vamos fazer essa semana. E nós vamos começar com língua portuguesa. Em português, nós estávamos trabalhando a família da letra C, né? C de caju, foi o que vocês trabalharam no livro de vocês, que é a família do Ca, Có, Cu, Cão. Lembra que a tia Andréa fez as fichinhas e apresentou aqui no vídeo para vocês? Então, hoje nós vamos complementar essas atividades. Para começar, a tia Andréa preparou algumas atividades para vocês. Nós temos aqui alguns desenhos, só que esses desenhos não estão com o nome completo. Vocês vão completar para mim o nome desses desenhos, ok? Com Ca, Có, Cu ou Cão, ok? Quando vocês terminarem, nós temos aqui um quadro. Neste quadro, vocês têm alguns desenhos. O que vocês vão estar fazendo para mim? Vocês vão pintar os desenhos que tem no nome a sílaba Ca, Có ou Cu. Por exemplo, nós temos aqui um copo. O copo tem a sílaba Có, então você vai pintar ele, ok? Então, todo desenho que no nomezinho dele tiver Ca, Có ou Cu, você pinta, belezinha? Número 2 embaixo é para você separar as sílabas das palavras. Então, aqui vai entrar uma leiturinha, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão ler os nomezinhos que estão no quadrado, tá? E vocês vão colocar cada sílabazinha dentro do quadrinho, separando esses nomes, certinho? Próxima atividade, nós temos aqui uma casa. Nesta casa tem várias palavras, certinho? Várias palavras. E o que você vai fazer? Você vai pintar a letrinha C que aparece nessas palavrinhas dentro da casa, certinho? Número 2, nós temos aqui o desenho de um coco e uma garrafinha de coca, e dentro dela tem a letrinha C. E essas letrinhas, esses desenhos, estão indicando as vogais. Então, o que você precisa fazer? Juntar a letrinha C com as vogais, formando sílabas. Quem são essas sílabas? A família do C, Ca, Có, Cu, Cão, certo? E, número 3, por último, vocês vão ler essas sílabas. Nós temos aqui maiúscula e minúscula. Vocês vão ler e copiar elas até chegar ao final da caligrafia, certinho? Próxima atividade, nós temos aqui também alguns desenhos e nós vamos completar essas palavras, o nome desses desenhos, com Ca, Có, Cu. Completou? Nós temos outros desenhos embaixo. O que vocês precisam fazer? Pintar os desenhos que tem uma sílaba Ca, Có, Cu em seus nomes. Então, todo desenho que tiver a sílaba Ca, Có ou Cu, você vai pintar. E número 3, nós temos desenhos coco, caneta, cubo, cuco, que é aquele passarinho que sai de dentro do relógio, e boneca. Você precisa pintar para mim a primeira sílaba, a sílaba inicial do nome desses desenhos, certinho? Próxima atividade, vocês vão descobrir o segredo. Que segredo, professora? Nós temos várias palavrinhas dentro do quadro. O que vocês precisam fazer? Treinar a leitura em cima dessas palavrinhas e vocês vão separar essas palavras para mim. Palavras que contêm a sílabazinha B, vocês vão colocar no primeiro quadrinho que já está indicando a letrinha, ok? E a palavrinha que tem a família do C, coloca no segundo quadrinho, onde nós temos aqui o quadrinho com a letrinha C. Já está indicando o lugarzinho certinho. Só coloca para mim palavras com B no primeiro quadrinho, palavrinhas com C no segundo quadrinho, ok? Número 2, nós temos aqui a sílaba Ca, Có, Cu dentro do quadrinho do lado de fora e ele está ligando em outras sílabas. Quando você juntar essas sílabas, elas vão formar palavras. Então, juntando o Ca com Có, vai formar o quê? Ca, Có. Então, você vai escrever com letrinha cursiva, que é a letrinha que o primeiro ano escreve.
E assim, juntando todas as sílabas, vai formando palavrinhas e escrevendo nas linhas. Ok? Número 3, nós temos aqui as sílabas e temos uma linha, uma pequena linha. O que você precisa fazer? Completar o nome dessas palavras com a sílaba que está ausente, ou seja, está faltando uma sílaba. Que sílaba é essa? É a que nós estamos trabalhando. K, Ko, Ku. Então, você vai começar a ler essa palavrinha, tá? Essa sílaba, e tentar entender qual dessas 3 sílabas está faltando para completar essa palavra. É a sílaba K? É a sílaba Ko ou a sílaba Ku? Pode ser que você venha repetir a mesma sílaba, tá? Para formar outras palavras, não tem problema. E por último, em língua portuguesa, nós temos aqui para você formar palavras. Professora, como que eu vou formar palavras se tem desenhos no meio dela? Você vai ter que substituir os desenhos pelas sílabas. Você tem um quadro, neste quadro ele está indicando para você que o sol é o K, a lua, Ko, a estrela, Ku e a flor, Cão. Então, quando você for substituir o desenho, você vai substituir pela sílaba indicada. Quando você substituir, completar com a sílaba que já está lá em cima, você vai ver que vai formar uma palavra. Então, você vai substituindo e escrevendo na linha, formando uma palavrinha. Número 2, vocês precisam completar a cruzadinha para mim com o nome dos desenhos. Igual ele te deu um exemplo aqui. Nós temos um copo. Observe bem a setinha, porque é a setinha que vai indicar a posição que vai ficar essa palavra. E quando você escrever, você vai observar que outros desenhos já vai ter uma sílaba que completa ela. Certinho? Vai ficar bem mais fácil. Então, você precisa completar a cruzadinha usando o nome das figuras, seguindo o exemplo. E por último, nós temos aqui um desenho, um macaco comendo pipoca. E do lado dele, nós temos aqui para você formar uma frase. Só que essa frase está fora de ordem. Só que eu já coloquei um númerozinho para você seguir a ordem certa dos números para formar essa frase bem correta, ok? Aqui, vamos trabalhar matemática. Em matemática, nós vamos complementar nosso conteúdo trabalhando números pares e números ímpares. E eu sempre, como eu disse no último vídeo de matemática, que eu gosto de dividir números pares e números ímpares em 2 cores, que é o vermelho e azul. Vermelho sendo para números pares. Quem são os números pares? Você lembra que eu indiquei para você no nosso último vídeo? São os números 2, 4, 6, 8 ou 10. Ou seja, são os números que terminam em 2, 4, 6, 8 e 10, ou 0, né? Que indica. E os números ímpares, que são os números azedinhos, é o que nós vamos pintar de azul. Quem são os números ímpares? Você lembra? Pense e me responda. Eu sei que você sabe. Os números ímpares são os números que terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Muito bem, eu sei que você consegue e você é capaz, ok? Eu vou estar postando no nosso grupo do primeiro ano uma brincadeira que o professor Tiago fez, trabalhando os números pares e os números ímpares, para você estar fazendo essa brincadeira com seu irmão, com a sua mãe, e que vai te ajudar muito a desenvolver esse conhecimento sobre os números pares e números ímpares. Eu sei que vocês vão gostar e postem vídeo fazendo a brincadeira, ok? Então vamos lá. Todas as atividades que eu vou apresentar para vocês, vocês sempre vão usar as mesmas cores, tá bom? Para essa divisão. Números pares, cor vermelha, e números ímpares, cores azuis, para ficar mais fácil a fixação desses números, certinho? Para nós começarmos, nós temos aqui uma tabela. Essa tabela nós temos números do 1 ao 55. E nessa tabela eu quero que você comece para mim pintando somente os números pares de vermelho, porque os números pares são os números docinhos, certinho? Então, onde tiver um número par, terminado em 2, 4, 6, 8 e 0, que é o 10, você pinta de vermelho, certinho? Terminou, tem 2 perguntinhas referentes a esses números que vocês pintaram. Então, vocês preenchem colocando essas quantidades que ele perguntou para você. Próxima atividade
é a mesma, tem a mesma tabela, os mesmos números. O que vai mudar então, professora? Os números que nós vamos trabalhar. Nessa tabela agora nós vamos pintar somente os números ímpares de azul. Na primeira tabela nós pintamos somente os pares de vermelho. Agora nós vamos pintar somente os números ímpares de azul. Quem são os números ímpares? São os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Todos os números que terminam com esses, vocês vão colorir de azul na tabelinha. Terminou a mesma coisa. Tem 4 perguntinhas. Então, vocês vão responder as 4 perguntas referentes aos números ímpares. Certinho? Próxima atividade. Nós temos aqui alguns numerozinhos dentro das nuvens. Vocês vão indicar para mim números pares. Quem são os números pares? Pintando de vermelho. E quem são os números ímpares? Pintando de azul. Terminou? Nós temos aqui alguns conjuntos com vários desenhos diferentes. Vocês vão circular para mim esses desenhos em pares. Quando eu digo pares, significa que é de 2 em 2. Muito bem. Circulou de 2 em 2 formando pares, você vai dizer para mim se essa quantidade que você circulou, essa quantidade total, ela é um número par ou ímpar. Aí você vai marcar o X na questão certa. Se for par, essa quantidade for uma quantidade par, marca o X no primeiro quadrinho. Se essa quantidade for uma quantidade ímpar, marca o X no segundo quadrinho. Certinho? Muito tranquilo, né? Próxima atividade, a mesma coisa. Nós temos aqui vários conjuntos, né? Vários elementos. E aqui nós vamos formar conjuntos. Formando conjuntos do quê? De 2 em 2. Da mesma maneira, vocês circularam de 2 em 2, vocês vão circular agora. Terminou de circular de 2 em 2 todos esses elementos, formando esses conjuntos, vocês vão colocar as respostas ao lado. Primeiro, qual é a quantidade de elementos que tem dentro desse que você formou nesse conjunto? Coloca a quantidade total. E aí você vai escrever para mim se essa quantidade que você colocou na primeira linha, se ela é par ou ímpar, certinho? Então, formou os conjuntos de 2 em 2, coloca a quantidade total que tem nela, tá? Contei os quadrinhos, circulei de 2 em 2, quantos corações eu tenho no total? Coloca a quantidade. Essa quantidade que eu contei e que eu formei par, ela é o quê? Par ou ímpar? Então, você vai escrever se ela é par ou se ela é ímpar, certinho? E por último, nós temos duas sequências diferentes. Uma nós temos 2, 4, 6. A de baixo nós temos 1, 3 e 5. Você vai ter que continuar para mim formando essa sequência, só que você só pode escrever de 2 em 2. Então vamos lá, um exemplo. Primeira sequência, ele tem 2, 3, 4, depois 5, 6. Se eu parei no 6, eu tenho que escrever de 2 em 2, qual é o próximo número que eu vou escrever? Se é o 6 é de 2 em 2, o próximo número vai ser 8. 6, 7, 8. Vai contando no dedinho que fica mais fácil. A mesma coisa você vai fazer na sequência embaixo, tá? Se nós temos 1, 3, 5, terminou com 5. E é para você escrever de 2 em 2, 5, 6. Muito bem, próximo número será o 7 e assim em diante até terminar. Número 2, ele está pedindo para você colorir essa tabela separando, tá? E indicando quem são os números pares e quem são os números ímpares. Então, a sequência que você formou com números pares vai ser vermelha. E a sequência que você formou com os números ímpares vai ser azul, certinho? E por último aqui, nós temos um quadro com números de 1 a 21. O que você precisa fazer para mim? Aqui nesse quadro você vai circular os números pares e você vai marcar um X nos números ímpares. Então, nós vamos dividir esse quadrinho. Números pares, vamos circular, fazer uma bolinha em volta. E números ímpares, nós vamos fazer um xizinho nele, certinho? Próximo conteúdo, nós vamos trabalhar história. No livro de história de vocês, nós começamos a falar sobre família, né? Nós sabemos que família é muito importante.
né, que nos auxilia em tudo aquilo que nós precisamos e onde nós recebemos amor, onde nós recebemos carinho, né, os primeiros princípios da educação vêm da nossa família, né, e é onde nós encontramos aquele aconchego, aquele afeto, né, e todo mundo gosta disso, ok? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, você tem um quadro que tem um menino e uma menina segurando e aqui você vai desenhar para mim a sua família. Essa é a minha família, então você vai desenhar aqui a sua família. Desenhando a sua família, você vai colocar para mim algumas informações sobre ela. Por exemplo, quantas pessoas tem na sua família? Como se chama o seu pai? Como se chama a sua mãe? E os seus irmãos? Se você tiver irmãos, você coloca. Se você não tiver, não tem nenhum problema, ok? E a próxima tarefinha, também de história, nós temos aqui um quadro bem grande. Quando a gente fala sobre a história da nossa vida, que foi o nosso último conteúdo, a gente fala sobre a nossa família, né? Não tem como contar a história da nossa vida se nós não tivermos a nossa família ao nosso lado. Então aqui você vai desenhar para mim bem caprichado, tá? Preste bastante atenção no tamanho do quadro para os seus parentes, a sua família não ficar pequenininho demais. Se eu posso fazer um céu bonito, uma paisagem bonita, pode. Capricha no desenho e tira uma foto para eu ver a sua família nesse porta-retrato, certinho? Agora nós vamos trabalhar geografia. No conteúdo de geografia nós falamos sobre moradia. Só que quando nós falamos sobre moradia, sobre a nossa casa, ele abrange vários aspectos. E um dos aspectos é sobre os cômodos que constituem a nossa casa. O quarto, a cozinha, a sala, o banheiro, e sempre tem um lugar dentro da nossa casa que a gente ama ficar ali, né? Que é o nosso lugar de aconchego, né? E aqui eu tenho uma casa e eu dividi essa casa em 4 cômodos, sendo banheiro, quarto, cozinha e sala. E nós sabemos que dentro desses cômodos existem alguns móveis que constituem, que completam esse cômodo, né, para ele ficar mais aconchegante. Eu pergunto para você e peço para você que móvel vai fazer parte de cada cômodo. Então, nós temos o banheiro. Me diz aí, um móvel que faz parte do banheiro? O vaso sanitário? A pia? O chuveiro? Então, você vai escolher o que você vai desenhar. Escolha um e desenhe. No quarto, o que vai constituir o seu quarto? O que tem dentro do seu quarto? Guarda-roupa? A cama? Então você vai desenhar aquilo que completa o seu quarto. Na cozinha, todo mundo adora a cozinha, né? Que é o lugar mais gostoso da casa, onde vem aquele cheirinho maravilhoso, né? Que só a mamãe sabe preparar. O que tem na cozinha? Tem o que? A geladeira? Tem o fogão? Tem o purificador? Tem algum eletrodoméstico? Então você vai desenhar. E por último nós temos a sala. O que tem na sala? Na sala nós temos o quê? Televisão, temos sofá, temos um puff para ficar mais aconchegante, algumas cadeiras. Então você vai escolher um móvel que representa cada cômodo dessa casa, certinho? E também geografia, tem uma casa, só que essa casa já tem móveis dentro dela. Só que eu fiz algumas perguntas. Para cada pergunta que você vai me responder, você precisa responder com 2 cores, ok? Você vai me responder colorindo. Vou te dar um exemplo. Você vai pintar para mim de azul e vermelho o cômodo onde nós podemos descansar. Qual é o lugar correto da nossa casa que nós descansamos? Então você vai observar os cômodos que tem aqui e este cômodo que serve para nós descansar, você só pode pintar de azul e vermelho. Para os outros cômodos, tem mais 2 cores para cada, então preste bastante atenção, pinte caprichado como uma criança elegante, que eu sei que vocês conseguem, certinho? E por último, nós vamos trabalhar o nosso conteúdo de ciências. Em ciências, nós estamos trabalhando sobre os seres vivos, né? Seres vivos e seres não vivos. E nós sabemos que quando nós falamos sobre os seres vivos, que a gente se refere aos animais, né? Eles nos fornecem algumas coisas para a nossa sobrevivência, não é verdade? Seja para a alimentação, seja no vestuário, seja no transporte, né? Ou outras coisas. Então eu tenho aqui um quadro com alguns desenhos e vocês precisam pintar para mim neste quadro somente o que é nos fornecido pelos animais.
quais desses produtos nós temos aqui que é o animal que fornece para nós, seres humanos, para a nossa sobrevivência. Então, aquilo que você conseguiu identificar que é fornecido pelo animal para nós, seres humanos, você pinta. Terminou de pintar, você vai colocar para mim, desses desenhos que você coloriu acima, quais deles são fornecidos pelos animais. Então você vai pegar esse desenho que você coloriu, com a ajuda da mamãe, vai escrever um nomezinho, um nome em cada quadrinho, certinho? Terminou de identificar o que você coloriu, escrevendo um nome embaixo, você vai pensar para mim em algum outro alimento que não contém aqui, que também é fornecido pelo animal, ok? E vai desenhar esse alimento aqui e vai escrever o nome dele para mim, certinho? Mas preste atenção, não pode ser algo que tem aqui. Você vai escolher outro alimento, certinho? Fornecido por um animal para nós seres humanos, mas que não contém aqui. Lembrou qual é esse alimento? Lembrou de onde vem esse alimento? Ok, desenha e escreva o nome dele na linha, certinho? Por último, para nós finalizarmos as nossas atividades da semana, a mesma coisa. O que nos é fornecido através dos animais para os seres humanos? Eu tenho aqui vaca, galinha, porco e ovelha. Cada um deles nos fornece alguma coisa. Você vai observar o que nós temos. Nós temos 2 ou mais alimentos de cada animal e você vai ligar, ok? O animal àquilo que é nos fornecido por ele, certinho? Então, meus amores, para essa semana vão ser essas atividades. Fiquem com Deus. Um beijo muito grande. Quero dizer que a saudade só tem aumentado a cada dia e que eu amo muito vocês e estou muito feliz em ver o empenho de vocês postando vídeos, postando fotos no grupo, ok? Continue assim e eu tô aqui aguardando vocês. Um beijo!